Sabe quando a gente se pergunta de onde tirar forças para continuar quando tudo parece perdido? Pois é, hoje a gente vai fundo numa das questões mais importantes da vida, o poder da esperança. E para nos guiar, vamos usar as lições de um psiquiatra que encontrou o sentido da vida no lugar mais sombrio que dá para imaginar. Olha, eu sei, essa pergunta é chocante. Por que não opta pelo suicídio? Mas era exatamente assim que o psiquiatra Viktor Frankl começava a conversa com seus pacientes que estavam no fundo do poço. Ele ia direto na ferida para fazer a pessoa encontrar o fio, por mais fino que fosse que ainda prendia a vida. E o mais incrível é que na resposta de cada um, por mais frágil que parecesse, estava ali a sementinha de um propósito. Podia ser o amor por alguém, um trabalho a ser feito, uma simples memória. Ali se escondia o segredo, o ponto de partida para encontrar força para seguir em frente. Agora, para a gente entender a profundidade dessas lições, a gente precisa ir para o lugar onde elas foram forjadas. E não foi num consultório confortável, não. Foi no cenário mais desumano possível, um campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. A vida lá era um pesadelo sem fim. Como o próprio Frankl descreveu, os prisioneiros enfrentavam uma fome que fazia o corpo inchar. Os pés, sempre feridos pelo frio e pela neve, transformavam cada passo em uma tortura. As marchas eram exaustivas. A violência dos guardas, constante. O desespero era o ar que se respirava. E olha que coisa maluca, no meio desse horror era possível se sentir feliz. Frankl conta que um dia, por estar doente, ele pode ficar no alojamento em vez de ir para a marcha no frio. E quando ele viu um colega sendo arrastado para fora, para a neve, ele se sentiu feliz. Não era alegria, claro, era um alívio imenso. Isso mostra o quanto nossos sentimentos são relativos, né? É exatamente nesse contexto, nesse sofrimento todo, que nasce a grande virada de chave. A mudança de perspectiva que é o coração de toda a filosofia do Frankl. Uma ideia que, de verdade, muda tudo. Frankl percebeu uma coisa. O maior perigo ali não era nem a fome, nem o frio. Era a perda da esperança. A frase que ele mais ouvia de quem estava prestes a jogar a toalha era essa: eu não tenho mais nada a esperar da vida. Era o fim da linha. E aí vem a revolução. Frankl simplesmente virou a pergunta de cabeça para baixo. E se o jogo for outro? E se, a cada momento, a vida é que estivesse esperando algo da gente? E se a gente tivesse uma responsabilidade, uma tarefa a cumprir? Mudar o foco de o que eu posso receber para o que eu posso dar era o começo de tudo. E ele nos dá dois exemplos muito fortes disso. Ele lembrou a um prisioneiro que queria desistir que o filho dele o esperava em outro país e que aquele amor ninguém mais no mundo poderia dar. Para outro, um cientista, ele lembrou dos livros que só ele poderia terminar de escrever. Nos dois casos, eles eram insubstituíveis. Eles encontraram um porquê para viver. E quem tem um porquê, suporta quase qualquer como. Ok, então vamos ver como essa ideia vira uma ferramenta prática de verdade. Porque para Frankl, a esperança não é um sentimento passivo, algo que a gente só fica esperando acontecer. É uma habilidade, quase um truque da mente para a gente conseguir sobreviver. Frankl conta um momento pessoal de pura agonia. Ele estava mancando na neve, com os pés em carne viva, e a mente dele estava presa naquele sofrimento imediato, no frio, na dor, nos pequenos tormentos do dia a dia. Um ciclo que parecia não ter fim. Foi aí que ele usou o tal truque. Primeiro, ele se forçou a sair daquele momento. Se projetou para o futuro. Ele se imaginou num auditório, aquecido, confortável, dando uma palestra. E adivinha qual era o tema da palestra? A psicologia do campo de concentração. De repente, a dor, o frio, a marcha, tudo aquilo virou objeto de estudo. Com essa manobra mental, ele conseguiu se colocar acima da situação, sabe? Ele olhou para o próprio sofrimento de fora. Ele deu um sentido para aquilo tudo. E nesse momento, conquistou uma liberdade interior que ninguém podia tirar dele. Uma vitória do espírito humano. Tá, mas e pra gente hoje? Como é que a gente traz essa lição para nossa vida fora de uma situação tão extrema? Acontece que o que Frankl descobriu lá tem uma aplicação gigantesca para nossa saúde mental no dia a dia. A gente tem essa mania de achar que ser feliz é viver uma vida sem estresse, em paz, tudo equilibrado. Frankl diz que isso é um erro perigoso. O que o ser humano precisa de verdade não é a ausência de desafios, é ter um objetivo pelo qual vale a pena lutar. Ele até deu um nome para isso: nudinâmica. Parece complicado, mas a ideia é bem simples. Imagina um elástico. Numa ponta está quem a gente é hoje. Na outra está o sentido que a vida nos chama para cumprir. É essa tensão, essa esticada do elástico que nos puxa para frente e dá energia para viver. A analogia que ele usa para explicar isso é simplesmente fantástica.
Ele diz que quando um arquiteto quer fortalecer um arco que está fraco, ele não tira o peso de cima. Pelo contrário, ele aumenta a carga, porque é isso que faz as peças se unirem com mais força. Com a gente é a mesma coisa. As responsabilidades, a luta por um propósito, isso não nos enfraquece, nos fortalece. Então, resumindo a ópera, o que fica de tudo isso? Primeiro, o sentido da vida não é algo que a gente encontra, é algo que a gente constrói com as nossas respostas. Segundo, esperança é uma escolha, uma ferramenta que se aprende a usar. Terceiro, sofrimento se torna suportável quando se tem um bom motivo para isso. E por fim, uma vida saudável não é uma vida fácil, é uma vida com uma boa luta para a gente lutar. E a gente termina voltando para aquela pergunta, só que invertida. A questão não é o que eu espero da vida, é, neste exato momento, com as ferramentas que se tem, com a história que cada um carrega, o que a vida, silenciosamente, espera de nós. A resposta para isso, bom, ela é o começo de tudo.